Olá, pessoal, boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, né? Como vocês sabem, eu estou disponibilizando esses áudios, tá? Com o nosso arquivo da aula, para orientá-los aí durante os estudos e complementar essa aprendizagem à distância durante esse período aí da quarentena, esse período tão delicado que nós estamos passando, aonde se requer aí o isolamento social, né? E com isso temos a suspensão das atividades presenciais. Mas isso não significa férias, isso não significa folga, somente quer dizer que vamos trabalhar em um novo formato, que nós vamos ter que nos adaptar a essa nova realidade aí do momento, certo? Então eu conto com vocês para vocês se engajarem em relação a isso, para nossas aulas conseguirem andar aí, para a gente desenvolver esse conteúdo mesmo à distância. Realizem as atividades do AVA, pré-aula, pós-aula. Eu vou ficar monitorando vocês agora de forma mais próxima em relação a essas atividades virtuais, né? Apesar da distância, olha que interessante. Enfim, eu conto com vocês para a gente conseguir desenvolver aí a nossa disciplina com sucesso, certo? Então, hoje aí nós vamos discutir um pouco sobre o capítulo que trata sobre a questão dos estágios da aprendizagem motora, certo? Na aula passada, nós trabalhamos aqui as teorias, né, em relação a os modelos e a teoria associada com a questão de aprendizagem motora. Lembram disso? O circuito de controle motor aberto, circuito de controle motor fechado, teoria de Adams, né? Teoria do esquema de Schmidt. Então, nós temos uma série ali de embasamentos, né? Aonde nós podemos observar um pouco do que os teóricos colocam em relação à concepção da aprendizagem motora. Indo para a parte mais prática, então, hoje nós vamos discutir o conteúdo aqui da unidade 1, seção 4, que aborda os estágios dessa aprendizagem, tá? Primeiro, nós temos que pensar em dois conceitos: a experiência, tá, da aprendizagem motora. Então, veja bem, a experiência, né, para você adquirir experiência, isso depende ali de diferentes tentativas. Então, a prática leva à perfeição, a questão das inúmeras tentativas conseguirem ali refinar as capacidades funcionais ali associadas com aquela ação, certo? Então, realmente a experiência na aprendizagem motora, ela é fundamental. Quanto maior o número ali de tentativas, quanto maior a experiência, a vivência naquela prática, maior o refinamento na execução daquela habilidade. Outro aspecto importantíssimo é a questão de meta, tá? O que seria meta? Vocês sabem a diferença de objetivo e meta? Já pararam para refletir? Objetivo, você tem ali um objetivo geral a ser alcançado. Metas é como se fossem as etapas, as metas, né? Cada passo que você vai conseguindo ali, metas de curto, médio e longo prazo. E que a partir da boa definição dessas metas, você consegue avaliar o quão distante você está de alcançar aquele objetivo final. Então, a meta, ela é fundamental para o monitoramento, definir boas metas. E o treinador, o educador físico, ele vai trabalhar nisso. Quais são as metas que nós queremos? Né? Quais são as metas tangíveis?
Não adianta nada colocar metas inalcançáveis, metas intangíveis, que só vai levar à frustração. Então, pensando no desenvolvimento humano, pensando naquela fase, né, do desenvolvimento, quais as metas passíveis de serem trabalhadas em médio, curto e longo prazo, tá bom? Então veja bem, você pode perceber que sempre que uma habilidade motor é avaliada, esse sucesso está atrelado aqui a metas, né? Essas metas foram alcançadas, então nós temos que estabelecer, o educador físico, ele tem que conhecer muito bem quais são as metas que são definidas para aquele tipo de habilidade, para aquela fase do desenvolvimento, levando em consideração as experiências que aquele indivíduo tem, né? Sua capacidade e suas limitações. Então, quando a gente pensa no estágio do aprendizado motor, nós temos 3 estágios. Vamos refletir um pouco sobre os nomes. O primeiro estágio, verbal cognitivo. Lembra, cognição está associado com aprendizagem, percepção, atenção, certo? Habilidades ali cognitivas. O estágio verbal cognitivo ou estágio cognitivo estaria associado com aquela questão dos comandos. Quais os comandos que são repassados para a execução daquela atividade, certo? Professora, mas quem que vai passar esses comandos? Você futuramente, certo? O educador responsável por treinar aquele indivíduo. Segundo estágio, o associativo, também chamado de estágio motor. Alguns autores chamam de estágio de fixação, então é interessante vocês pensarem nisso, tá? Anota aí no seu caderninho, tá? Você está estudando, então imagine como se você estivesse na sala de aula, certo? Pega o seu caderno, caneta, lápis, tira o cachorro do quarto, tá bom? Sem distrações, nada de WhatsApp ou outras abas aí de Facebook, essas balelas, por favor, foco neste momento. Escreve no seu caderno os 3 estágios do aprendizado. Verbal cognitivo associado com comando, coloca entre parênteses, comando. Segundo, estágio associativo ou estágio motor, entre parênteses, fixação, associação. E, por fim, estágio autônomo. Estágio autônomo, lembra o quê? O que é autonomia? Reflita sobre isso, né? Então, quando aquela habilidade já se torna algo que automático, que não precisa de ficar pensando demais para executar, já fica automatizado. Vamos falar um pouquinho aqui sobre cada um. Estágio verbal cognitivo, o estágio em que ocorre a verbalização. A verbalização das dúvidas, a maior necessidade ali na compreensão, né, na reflexão sobre aquela atividade. Imagine, pense na seguinte situação. Olha a cara do camarada. Pense na seguinte situação, né? Você está aqui aprendendo a dirigir. Lembra lá, sua primeira aula de direção, né? Ou quando aquela pessoa, quando você entrou no carro e foi dirigir pela primeira vez. Tem uma série de questionamentos, certo? Então, essa verbalização das dúvidas, olha que interessante, isso vale tanto para uma fala mais externa, quando você pergunta para o seu instrutor, por exemplo, certo? O que eu tenho que fazer, e você tem a questão mais dos comandos que são verbalizados, quanto aquela fala interna, que seria aquela reflexão, né? Uma série de perguntas que a pessoa se faz naquele momento para conseguir dirigir. Então, olha aqui o exemplo.
O que é ponto morto? O quanto eu tenho que apertar o acelerador. Isso aí até hoje, minha gente, até hoje, né? Depois pessoas com anos aí de carteira, às vezes dá aquela, né? E aperta o acelerador com maior força, só que não solta a embreagem de forma suficiente para que o carro... Enfim, são coisas que acontece, eu sei disso. Posso apertar mais de um pedal ao mesmo tempo, né, meu amor? Né? Deve. Então, assim, a habilidade aqui em relação à coordenação, em relação aos diferentes, né, pedais, aí é muito importante. Como faço para trocar a marcha? Será que eu devo trocar a marcha? Isso daqui é interessantíssimo, né? Interessantíssimo. Eu vou contar uma história para vocês. A minha mãe, nossa, ela não pode saber que eu contei essa história. Ela detesta dirigir. Mas enfim, eu lembro que no começo, logo que ela tinha tirado carteira, ela ficava se questionando muito sobre isso. E teve uma vez que ela estava no carro e eu lembro dessa conversa. Ela falando, mas quando? Exatamente isso, ó, que ela estava num estágio verbal cognitivo. Mas quando que eu tenho que trocar a marcha? Quando que eu devo trocar a marcha? E o carro fazendo aquele barulhão, né? Forçando. E aí, um instrutor, o colega, enfim, que estava dando as orientações, falou: é só você sentir o carro, é só você sentir, o carro pede. Olha, ele está pedindo, olha o barulho, olha a reação, ele pede para trocar de marcha. Então, enfim, lembrei disso. Como não deixa o carro morrer, especialmente numa rua íngreme, né? Na chuva e com o pneu careca para dificultar a questão. Espero ter sido clara. A questão do estágio verbal cognitivo, então, é quando as dúvidas vêm à tona. Quando você está fazendo esse processo de verbalização, de construção das dúvidas para possibilitar a aprendizagem. A fase de comando é a fase da dúvida. Nós temos aí, então, como característica essa questão dos questionamentos, tá? Então, nós temos muitos questionamentos, muitos feedbacks e, geralmente, esse feedback, esse auxílio, essa orientação é repassada ali pelo instrutor, pelo educador físico. Então, é aquele início da aprendizagem, né? Isso é importantíssimo. Podemos ainda citar que o próprio indivíduo tem aquele repertório, tem aquele histórico, tem a sua vivência, tem as suas experiências em tarefas similares e que isso vai assegurar o desenvolvimento dessa habilidade, como o modo, por exemplo, de segurar uma raquete de tênis de mesa, uma vez que saiba jogar tênis. Então, enfim, qual que é o repertório, qual que é o feedback, né? O histórico, as vivências daquele indivíduo que podem auxiliar aqui nesses questionamentos e nessa fase inicial da aprendizagem. Ele é marcado, então, por um processo muito intenso, não só questionamentos e feedbacks, mas também os insucessos, né, meu querido? Então, R1, R2, R3, R quantas vezes for necessário, mas aprenda com seus erros, senão não serve de nada. É isso aí. Então, é marcado também pela quantidade de insucessos, tanto aí tão importante para o processo de aprendizagem para a construção das experiências. O segundo estágio, associativo, né? Então, associativo, ele seria o momento onde aquele indivíduo consegue fazer o quê? A associação, depois que ele recebeu aqueles comandos, que ele fez os questionamentos, que ele teve os feedbacks necessários,
Como que ele desenvolve essa habilidade motora? Então, pode-se lembrar ali, em alguns momentos, que os questionamentos não são mais frequentes. Então, você não fica se perguntando, será que eu devo passar a marcha? Você simplesmente passa, você sente o carro, você escuta o barulho, você sente o pedal e sabe o que fazer, certo? Porque isso já está associado, já existe um esquema mental onde essa habilidade motora está associada a determinados estímulos, né? Então, a resposta, ela já tem uma associação ali com determinados estímulos. Não tem aquele percurso, aquele caminho de uma série de questionamentos para conseguir alcançar determinada resposta, certo? Então, esses questionamentos já não são tão frequentes e as metas aí sim você já tem de uma forma mais bem definida. Alguns autores adotam que a questão do estágio associativo seria o último estágio, porque quando você tem esse estágio associativo, né, é como se mesmo, olha só, uma vez que o treino intenso cessa e a habilidade torna-se praticada com baixa periodicidade ou por curto período de tempo, o processo de refinamento irá se manter e a capacidade do indivíduo, ora estará em ascensão, em outros momentos vai ficar estática. Então, olha só, seria aquele ponto aonde que, mesmo se você parar de praticar, ela se mantém, certo? Você conseguiu aqui, ó, passar por esse processo verbal cognitivo. Deixa eu fazer aqui um desenho aqui, ó. É como se fosse o seguinte, você consegue aqui, ó, é como se você conseguisse, é como se você conseguisse aqui passar por este momento. É como se você conseguisse passar por aquele momento, por aquela etapa verbal cognitiva, e aí você chega a essa capacidade, certo? Então você vai elevando aqui, refinando aquela habilidade e chega nesse momento que já fica, não necessita de tantos questionamentos. Se você continuar trabalhando aquilo, isso daí você vai ter um refinamento maior. Mas se você não praticar, ela fica aqui mais estática, né? Estagnada. Então seria algo mais ou menos nesse sentido. O último estágio, que é o estágio autônomo, que eu falei, quando esse nome autônomo está associado justamente com a questão da automatização dessa função. Nem todos os indivíduos chegam a esse estágio, então por isso que muitos consideram o estágio associativo como o último, tá? Porque para atingir, para alcançar o estágio que é caracterizado como autônomo, são necessários árduos treinos, intensos treinos, que muitas das vezes podem levar décadas. Então, seriam aqueles atletas profissionais, né, onde você tem um outro tipo de habilidade que é desenvolvida ali. O estágio autônomo é caracterizado por uma grande percepção ambiental, em que elementos que passariam despercebidos para muitos são vistos como oportunidade para outros. Então, nesse estágio autônomo, seriam atletas de alta performance. Outra característica marcante é que a verbalização nesse estágio pode dificultar a execução da tarefa, uma vez que sua via motora está íntegra e completa. Então, é aquele momento quando aquele atleta já está no estágio autônomo, o instrutor, né? O educador físico, o treinador, muitas das vezes deixa de verbalizar, deixa de dar aqueles comandos, aquelas instruções, fala o mínimo possível, porque isso pode atrapalhar, ter um efeito inverso.
né? Porque ele já passou da fase de verbalização. Então, durante a execução daquele movimento, né, daquela habilidade. Então, quando a gente pensa aqui nesse processo como um todo, no primeiro estágio, que é o verbal cognitivo, nós temos questionamentos frequentes, certo? No estágio autônomo, essa verbalização já não é necessária, né? Já que não tem dúvidas ali como executar, já fez a associação daquele tipo de habilidade que é necessária. E por fim, aqui em relação ao estágio associativo, notamos ali que os refinamentos, né, eles vão sendo adquiridos ali pelas diferentes formas, né, em relação à precisão do movimento, exatidão de tempo, e então aquela tarefa já é cumprida, mas tenta-se otimizar a precisão, a sua execução, né, refinar a sua prática a cada momento. Nós temos aí, vale ressaltar que tarefas que envolvem a motricidade fina são diferentes das que envolvem motricidade grossa. Então, ocorre do mesmo modo para aqueles aspectos que nós falamos da habilidade fechada e habilidade aberta. O que seria isso? Motricidade fina e motricidade grossa. A motricidade fina está associada ali com movimento de dedos, mãos, certo? Algo mais refinado. Já a coordenação motora grossa ou a motricidade grossa envolve ali movimentos de maior amplitude. Então, aqui nós temos dois exemplos: uma criança brincando, né, com Lego em uma atividade para desenvolver a habilidade, né, motora fina, a motricidade fina, e nesse lado aqui, pulando a amarelinha, associado aí com a motricidade grossa. O tipo de atividade que será executada para desenvolver cada tipo de coordenação motora, né, fina ou grossa, serão bem distintos, certo? Nesse sentido, pessoal, eu queria que vocês realizassem aí essa atividade, ela é individual. Eu vou colocar no próprio AVA um questionário aonde vocês irão responder. Discuta com seus colegas e pense em alguma habilidade que você possui, pode ser esportiva ou não. Escreva 10 questões importantes para serem ensinadas a um principiante nessa habilidade. Então, vamos supor, eu sei uma habilidade que eu tenho é a questão da saber dirigir, né? Então, se você fosse passar ali algumas instruções para uma pessoa que está aprendendo a dirigir, o que você falaria, né? Quais seriam as instruções ali importantíssimas para serem repassadas nesse momento ali de estágio verbal cognitivo, tá bom? Eu vou inserir o questionário lá no AVA para vocês e vocês deverão responder no próprio ambiente virtual de aprendizagem. Muito obrigada. Abraço.